Durante séculos, a autoridade da Igreja não se limitou aos altares ou aos púlpitos. Ela se estendia também aos tribunais, às celas e às fogueiras. Foi nesse espaço, entre a fé institucional e o controle social, que surgiu a Inquisição, um sistema organizado, com leis próprias, estruturas jurídicas e autonomia para interrogar, julgar e punir. A Inquisição não foi uma instituição desorganizada. Tinha métodos, registros, regras internas e alcance real. E por trás de cada acusação formal existia mais do que um conflito doutrinário. Havia disputas políticas, medos coletivos e a tentativa de manter intacta uma ordem. O que será contado aqui não é lenda, nem distorção. É o funcionamento real de um dos aparatos mais temidos da história ocidental, como ele surgiu, como agia e quem estava na mira. Se você valoriza conteúdo sério, estruturado e histórico, inscreva-se agora, porque entender como operava a Inquisição é compreender parte essencial de como o poder se proteger e como ele atua quando está convencido de que age em nome de algo absoluto. A Inquisição não começou como um evento isolado. Foi uma estrutura criada e legitimada pela própria Igreja, inicialmente no século XIII, como resposta àquilo que chamavam de heresia organizada. Seu alvo inicial foram os cátaros, um grupo cristão com doutrinas consideradas incompatíveis com os dogmas oficiais. A perseguição a esses grupos deu origem à Inquisição medieval, sob a autorização do Papa Gregório IX em 1231. A lógica era simples e brutal. Manter a unidade religiosa significava eliminar tudo aquilo que pudesse enfraquecê-la. Nesse contexto, a heresia era considerada não apenas um erro doutrinário, mas um crime contra o corpo coletivo da Igreja e da sociedade. Com o tempo, a estrutura inquisitorial foi se especializando. Foram criados tribunais locais com inquisidores nomeados, geralmente membros das ordens dominicana e franciscana. Esses homens tinham poder para investigar, interrogar, prender, julgar e executar sentenças, com respaldo canônico e, muitas vezes, com apoio direto de autoridades civis. Mas a Inquisição não agia apenas em defesa da doutrina. Ela passou a servir também como instrumento de controle político e social, onde acusações podiam surgir de interesses locais, disputas familiares, denúncias anônimas ou conflitos entre vizinhos. Nos séculos seguintes, a estrutura se espalhou pela Europa: Inquisição espanhola, Inquisição portuguesa, Inquisição romana, cada uma com características próprias, mas todas operando sob o mesmo princípio: investigar e suprimir aquilo que contrariasse a fé oficial e a ordem estabelecida. A estrutura inquisitorial era organizada, metódica e apoiada por um corpo legal específico. Os tribunais não agiam ao acaso. Existia um conjunto de normas, registros, rituais jurídicos e hierarquias internas. Quando o inquisidor chegava a uma cidade, costumava iniciar seus trabalhos com um anúncio formal. Esse período inicial era chamado de tempo de graça. Durante esse intervalo, os moradores eram convidados a confessar espontaneamente qualquer desvio doutrinário cometido. A promessa era de uma punição mais branda para quem se adiantasse ao tribunal. Na prática, mesmo quem se autodenunciava não escapava completamente das consequências. Passado esse prazo, o processo ganhava rigidez. As denúncias começavam a ser recolhidas. Bastava que alguém, um vizinho, um rival, um parente, suspeitasse de alguém e levasse essa suspeita ao conhecimento do tribunal. A acusação podia ser anônima. O denunciado não era informado de quem o acusava, nem podia se defender diretamente contra seus acusadores. A partir disso, era aberto um processo formal.
Se a denúncia fosse aceita, o suspeito era preso e submetido a interrogatórios. Esses interrogatórios podiam ser repetidos, longos e, em certos casos, conduzidos sob coação física. A chamada persuasão, nome que escondia o uso de tortura, era autorizada em situações onde o acusado se recusava a confessar ou quando o inquisidor julgava haver contradições em seu depoimento. O objetivo era obter a confissão completa e registrada, mesmo que sob extremo sofrimento. Todo o processo era transcrito por escribas oficiais. A defesa era praticamente inexistente. Não havia advogados nem testemunhas favoráveis com peso decisivo. Os inquisidores assumiam o papel de investigadores, promotores, juízes e intérpretes da fé ao mesmo tempo. No final, a sentença era lida em cerimônia pública. Para casos considerados mais graves, o condenado era declarado herege impenitente e entregue ao poder secular. A Igreja não executava diretamente as penas capitais, mas entregava o condenado às autoridades civis, com a exigência de que a sentença fosse cumprida. As execuções por fogo, embora não fossem a única forma de punição, tornaram-se o símbolo mais visível da atuação inquisitorial. Não por acaso. As cerimônias eram públicas, ritualizadas, feitas diante de multidões. Elas não apenas puniam, mas também produziam um efeito pedagógico. O terror coletivo era parte do método. A imagem do Eres queimando em praça pública reforçava a ideia de que pensar fora da doutrina oficial era mais do que um erro. Era um risco de morte. A atuação da Inquisição não era aleatória, embora a linha entre suspeita e condenação fosse extremamente tênue. Em teoria, buscava-se preservar a ortodoxia da fé cristã. Na prática, os alvos eram aqueles que, de algum modo, ameaçavam a estrutura doutrinária, política ou social vigente. Entre os mais visados estavam convertidos recentes, judeus, muçulmanos ou seus descendentes, que mantinham práticas culturais próprias, mesmo após o batismo. Eram chamados de cristãos novos. Muitos foram acusados de heresia por pequenos hábitos cotidianos. Não comer carne de porco, lavar as mãos antes das refeições, acender velas em dias considerados suspeitos. A suspeita recaía sobre rituais familiares, falas ou até gestos que contrariassem o que era considerado conduta cristã autêntica. Famílias inteiras desapareceram sob acusações formais e, em diversos casos, mesmo após a morte dos acusados, seus bens eram confiscados e seus filhos marcados como descendentes de heréticos. Outros alvos frequentes eram estudiosos, escritores e pensadores que se distanciavam da doutrina oficial. Muitos deles não chegaram a defender abertamente ideias contrárias à fé, mas bastava uma interpretação mal vista, uma publicação mal recebida, ou um posicionamento tido como ambíguo para que um processo fosse iniciado. Alguns foram silenciados para sempre, outros, como Galileu, foram forçados a abjurar publicamente, sob ameaça de punição. Mas nenhuma perseguição foi tão numerosa, sistemática e sustentada por tanto tempo quanto a das mulheres acusadas de bruxaria. Ao longo dos séculos, milhares de mulheres foram denunciadas, presas e condenadas sob a acusação de manter pacto com forças consideradas malignas. As denúncias surgiam muitas vezes dentro de contextos sociais tensos: fome, pestes, infertilidade, doenças. Quando o mundo parecia fugir do controle, alguém era responsabilizado. E quase sempre, esse alguém era uma mulher. As razões variavam. Algumas eram curandeiras que usavam ervas, outras parteiras com conhecimento tradicional de nascimentos e sangramentos. Algumas eram apenas velhas, pobres ou solitárias, outras mulheres jovens que não se casavam ou que viviam de forma independente. O conceito de bruxaria era vago, mas poderoso. A acusação, uma vez feita, bastava para transformar suspeita em sentença. Relatos históricos mostram que muitas sequer sabiam do que estavam sendo acusadas até ouvirem a sentença final. Eram submetidas a longos interrogatórios, expostas à tortura e, se resistiam, tidas como ainda mais culpadas. O silêncio era visto como obstinação demoníaca. A dor era considerada purificação. A confissão, mesmo forçada, era arquivada como prova legítima.
Personagens reais passaram pelos tribunais inquisitoriais. Em Toledo, em Lisboa, em Évora, em Colônia, em Toulouse, em Roma. Em cidades grandes e vilas pequenas, mulheres foram enforcadas, queimadas, lançadas à água, abandonadas em masmorras. Muitas nem sequer deixaram nome registrado. Outras ficaram conhecidas apenas pelos apelidos dados por seus inquisidores. A feiticeira, a herege, a mulher de mau saber. Elas foram acusadas de transformar leite em sangue, provocar tempestades, secar plantações, causar impotência, desviar crianças, profanar imagens. Mas por trás de cada acusação havia algo mais simples: medo, ignorância e a tentativa de controlar o que não se compreendia. Entre os muitos nomes apagados ou destruídos pela Inquisição, alguns casos resistiram ao tempo, registrados nos próprios arquivos dos tribunais. Eles revelam não apenas o rigor dos julgamentos, mas também o alcance simbólico do sistema. Um dos nomes mais conhecidos da história inquisitorial é o de Giordano Bruno, filósofo e astrônomo italiano. Suas ideias ultrapassavam os limites teológicos da época. Defendia a pluralidade dos mundos, a infinitude do universo e criticava a rigidez das estruturas religiosas. Foi preso pela Inquisição Romana em 1592. Passou 7 anos sob custódia. Recusou-se a abjurar. Em 1600, foi queimado vivo em praça pública em Roma. Sua estátua está hoje no mesmo local da execução. Outro nome é o de Maria de Luz Remédios, condenada em 1624 pela Inquisição de Lima. Era uma mulher indígena, curandeira e parteira que utilizava saberes tradicionais andinos em rituais de cura. Foi acusada de superstição, prática de bruxaria e influência sobre outras mulheres da região. Os registros indicam que foi interrogada durante meses até confessar sob pressão. Morreu na prisão antes da execução formal. Casos como esse se multiplicam pelos arquivos. Em Portugal, os autos da Inquisição contêm milhares de registros de condenados. Alguns eram estrangeiros, outros portugueses, muitos eram mulheres, boa parte cristãos novos. A justificativa era sempre a mesma: preservar a fé. Mas os efeitos eram concretos: prisões, humilhações públicas, confisco de bens, destruição de famílias inteiras. Com o avanço do pensamento racionalista e o surgimento de novos modelos de Estado, a atuação inquisitorial começou a perder força. No século XVIII, sob a influência do Iluminismo, alguns tribunais foram reduzidos ou suspensos. Em 1821, a Inquisição foi oficialmente extinta em Portugal. A espanhola foi encerrada em 1834. A última condenação formal, registrada na história inquisitorial da Igreja, ocorreu no século XIX. Mas o fim administrativo não apagou os vestígios. O medo, a vigilância, o poder de julgar ideias e controlar consciências, tudo isso deixou marcas profundas nas sociedades onde a Inquisição atuou. Ela não foi apenas um aparato de perseguição. Foi um instrumento de normalização do comportamento, moldado para proteger uma única visão possível de mundo. Ao longo de 6 séculos, a Inquisição agiu como tribunal, escola de disciplina e símbolo. Ensinava com fogo ou silêncio o que podia ou não ser dito, o que podia ou não ser vivido, e o que devia, em definitivo, ser esquecido. A Inquisição não foi um erro isolado, nem uma simples distorção moral do passado. Ela foi uma instituição criada, alimentada e mantida ao longo de séculos por estruturas religiosas e políticas, com poder real sobre corpos, ideias e destinos. Seu funcionamento era legitimado por documentos, decretos, rituais e cerimônias públicas. Tudo era registrado, tudo era formal, tudo era autorizado. Aquelas que curavam fora da medicina oficial, aqueles que pensavam fora da doutrina estabelecida, os que seguiam tradições familiares antigas, os que simplesmente não se encaixavam nos padrões definidos de conduta. Todos esses estiveram no centro do tribunal. Muitos foram apagados sem deixar nome, outros sobreviveram apenas nas margens dos autos de fé. O fim da Inquisição não apagou suas marcas. Seus métodos influenciaram outras formas de controle social, de censura e de punição institucional.
Ela ensinou o poder do medo, da denúncia e da conversão forçada. E mostrou que, quando se estabelece um único caminho como absoluto, qualquer desvio, mesmo que imaginado, se transforma em ameaça. Hoje, revisitar a história da Inquisição é mais do que lembrar o que aconteceu. É observar como funcionava o pensamento que a sustentava. Porque estruturas podem mudar de nome, mas os mecanismos que operam o controle seguem funcionando com outros rostos, outras vozes, outras justificativas. Se você acompanha esse tipo de conteúdo, sabe que o passado nem sempre está tão distante quanto parece. Inscreva-se para continuar acompanhando histórias como essa. Aqui, o que se conta é o que realmente foi feito, e o que por muito tempo se tentou esquecer.